que é anosmia e hiposmia? Pois é, Sabrina Barbosa foi conversar com um otorrino para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Solta o VT, vai. Anosmia ou hiposmia. Já ouviu falar sobre esses termos? São termos que são referentes ao distúrbio do olfato. Você aí de casa já usou um perfume e não sentiu o cheiro? Pois é, muita gente tem reclamado disso, principalmente depois da pandemia, como uma sequela da Covid. Foi se arrumando para um evento que Rainara percebeu que tinha perdido o olfato ao colocar o perfume e não sentir o cheiro. Ela já teve o mesmo sintoma quando foi diagnosticada com Covid, mas não pensou que isso fosse permanecer. Teve a Covid, né? Eu peguei, infelizmente, fiquei com sequela, né? Fiquei sem sentir cheiro, nem comida, quando eu mastigava, né? Não tava sentindo gosto, né? Porque afeta, né? O olfato, o paladar. Aí fiquei com a sequela, né? Você já procurou algum médico? Já procurou saber o que de fato fazer quando isso ocorre, quando realmente você não está sentindo o cheiro das coisas? Eu achei que era uma gripe, né? Normal, porque eu tenho rinite também, afetando meu nariz e tudo mais. Mas vou buscar, sim, tratamento com o otorrino, né? E seguir as instruções direitinho. Quando a gente ouve falar da Covid e suas sequelas, a perda do olfato e do paladar são as queixas mais comuns entre os pacientes. E os especialistas afirmam que é preciso ficar atento quanto ao diagnóstico. A diminuição do olfato ou a ausência dele está relacionada ao Covid, não só a ele. A gente tinha já essas queixas em alguns pacientes, por exemplo, pacientes com sinusite crônicas, rinites não controladas, rinite alérgica não tratada adequadamente, pode também causar a hiposmia, que é a diminuição, ou a anosmia, que é a ausência total do olfato. Tá? Mas o Covid ele veio com uma característica também, entre os sintomas que ele se apresentava, essas queixas. A especialista ainda deu algumas dicas e recomendações para quem tem esses sintomas insistentes. Primeiramente, tenta associar se está tendo uma diminuição ou se é ausência. Tenta associar se tem algum processo inflamatório, às vezes você está com um resfriado e isso pode fazer uma diminuição do olfato. Às vezes você tem um quadro de uma rinite alérgica, então você tem associado coriza, espirros, né? Se você tem mudanças de clima também isso pode favorecer. Então tenta ver qual é a relação disso, se é do Covid ou se é outras coisas. Outra coisa muito importante, que a gente às vezes acha que não é uma besteira, mas lavar o nariz com soro fisiológico. Isso é muito importante, você hidrata a sua mucosa, você limpa o seu nariz, então você já impede essas inflamações. Querendo ou não, o Covid causa um processo inflamatório também, né? Nessa região da rinofaringe. Né? Tanto que o teste do Covid a gente faz exatamente com cotonete, porque o vírus está ali naquela região. Então, se você lava o nariz com soro, você já pode evitar bastante que esses quadros se apresentem e que se instalem sem melhoras. Aí, minha gente, eu, graças a Deus, não passei por essa fase de não sentir cheiro, gosto, essas coisas, né? Deve ser muito ruim mesmo. E realmente, essa questão de lavar o nariz é muito boa. A ideia é fantástica, né? Você tá lavando com soro, né? Limpa bastante, deixa seu nariz mais desobstruído. Eu tava aqui perguntando a Ariela, você já lavou o nariz? Ela disse que já. Não ela, né, sozinha, mas ela já lavou o nariz. É bom ou ruim? É mais ou menos. É mais ou menos. Criança não gosta muito não, viu, minha gente? Mas é muito importante essa lavagem nasal, né? Para que a gente possa não pegar bactérias, gripe, né? Com muita facilidade. Então, se você puder ter um sorinho aí em casa todos os dias, vai botando, vai fazendo a sua lavagem, limpando o nariz, que é importante demais para você manter a sua saúde em dia e não pegar nenhum vírus, nenhuma gripe. Evitar muito essas doenças, tá bom? Mas olha que o Gerson